Em uma sala de aula silenciosa, um jovem reflete sobre seu passado, lembrando-se de um profundo sentimento de alienação. Ele nunca sentiu que pertencia à escola. Ele se lembra dos comentários constantes de seus colegas, chamando de esquisito que nunca sorria ou simplesmente de chato. Não que ele sofresse bullying, ele apenas não tinha um único amigo. Mas esse isolamento não parecia difícil para ele, porque ele tinha outro lugar ao qual realmente pertencia. Esse lugar era o fliperama, um mundo iluminado pelo brilho das telas. O que realmente o cativava ali eram os jogos de luta. Ele se lembra de como, naquela época, os fliperamas eram cheios de todo tipo de gente. Havia funcionários de escritório passando por lá depois do expediente, estudantes em encontros e até mesmo velhos aleatórios que ele não conseguia entender. Entre a multidão diversificada, havia também grupos de delinquentes, adicionando um elemento de perigo à atmosfera. Kaoru Mitsushima, aos 14 anos, reconhece que, para um garoto como ele, esses lugares não eram exatamente seguros. Apesar do ambiente hostil, ele se aproximava de um grupo que monopolizava uma máquina e pedia sua vez. Os outros o dispensavam, vendo apenas um garoto que eles presumiam que perderia em pouco tempo. Mas assim que suas mãos estavam nos controles e o jogo começava, nada daquilo importava. O resultado era sempre o mesmo. Na tela, as palavras Ryu vence piscavam, deixando seus oponentes, mesmo os muito mais velhos, estalando a língua em frustração. Também não fazia diferença se eram garotas. Outra tela de vitória aparece, recebida com a descrença chocada de seus próximos desafiantes. Um delinquente derrotado amaldiçoa sua perda enquanto a tela exibe Ryu vence. Mesmo contra oponentes de aparência intimidadora, o resultado é o mesmo. O vencedor daquela partida, um jovem Kaoru Mitsushima, permanece diante do fliperama enquanto a multidão comenta sobre sua sequência de vitórias, chamando de lenda local. Foi na época em que se tornou imbatível em seu fliperama local que ele começou a entender por que não se encaixava na escola e por que não conseguia sorrir lá. No fliperama, o jogador mais forte vence, e isso é tudo o que importa. Ele concluiu que provavelmente era devido à sua própria personalidade desagradável. Essa personalidade conflitava com as expectativas da escola, um lugar onde se espera que todos se deem bem. Ele achava exaustiva a necessidade de pisar em ovos com professores, colegas e garotas. Em total contraste, o delinquente que ele acabará de vencer se deleita com a competição, gritando que não ama nada mais do que esmagar seu oponente. Mas no mundo dos jogos de luta, essas formalidades sociais eram desnecessárias. Não havia necessidade de conversar ou se dar bem com ninguém. Tudo o que se tinha a fazer era sentar e inserir uma moeda de 100 ienes. Uma vez que o jogo começava, todos ao seu redor, independentemente da idade ou status, tornavam-se simplesmente um oponente que ele precisava derrotar. Com um sorriso largo e intenso, ele percebeu que nenhum outro jogo poderia se adequar a ele tão perfeitamente. Essa paixão intensa significava que perder era como um inferno, e é por isso que, após uma derrota, ele ia direto para casa para revisar seu caderno de estratégias. Nas páginas do caderno, ele documentava meticulosamente confrontos, combos e contra-ataques para todos os cenários possíveis. Esse ciclo de prática, estudo e execução valeu a pena, resultando em uma impressionante sequência de 13 vitórias. Ele canalizou todo o seu foco na arena digital, garantindo uma impressionante sequência de 99 vitórias com um nocaute final. A sessão de maratona o deixou completamente esgotado, e ele logo caiu em um sono profundo e exausto. Essa exaustão o acompanhou no dia seguinte na escola, onde sua professora o chamou, segurando um caderno familiar. Ela perguntou o que era seu caderno de estratégia, e um choque de pânico o atingiu quando ele percebeu seu erro causado pela privação de sono. Ele havia entregue suas anotações de jogo em vez do trabalho. Ele gaguejou que eram estratégias para jogos de luta, o que a levou a perguntar como eles se diferenciavam das artes marciais. A curiosidade dela parecia genuína. Ela admitiu que não era bem como assistir a esportes para ela, mas queria saber como os jogos de luta eram diferentes. Kaoru achou difícil de articular, mas concordou em dar uma breve explicação. Ele começou com a diferença mais óbvia, os movimentos especiais chamativos. Ele explicou que os personagens podiam realizar feitos impossíveis, como disparar projéteis de energia das mãos ou executar investidas que desafiavam a gravidade. Ela entendeu a ideia rapidamente, comparando-a a disparar um Kamehameha e comentando que parecia divertido. Kaoru concordou, observando que a maioria das pessoas inicialmente se concentra nesses movimentos e combos legais. No entanto, ele esclareceu que o que realmente diferencia os jogos de luta das artes marciais reais, e o que os melhores jogadores entendem desde cedo, é algo completamente diferente. Com uma nova intensidade nos olhos, ele revelou o conceito mais importante de todos, a defesa. Ele explicou que a defesa nos jogos é muito mais fácil e poderosa do que na vida real. Isso permite cenários impossíveis, como um personagem pequeno bloqueando ataques massivos sem um arranhão, algo que nunca aconteceria na realidade. Sua professora traçou um paralelo com o boxe e fez uma excelente pergunta. Se a defesa é tão forte, o jogo não se torna apenas uma competição de bloqueio? Kaoru confirmou o ponto dela, acrescentando que não há ataques laterais e os personagens são invencíveis quando derrubados. É exatamente por isso, explicou ele, que todo personagem tem um movimento específico para neutralizar uma guarda forte. Esse contra-ataque específico, ele revelou, é o arremesso. Ela se iluminou com a compreensão, exclamando que ele havia notado o sistema de pedra-papel-tesoura e elogiando seu talento. Kaoru, satisfeito, confirmou que os arremessos quebram as guardas, e é por isso que os ataques são necessários para manter os oponentes afastados. Interrompendo a mecânica complexa, ela então lhe fez uma pergunta direta. Para ele, qual é a melhor parte dos jogos de luta? Ele explica com convicção sincera que, no mundo dos jogos de luta, qualquer um pode vencer.
contanto que estudem adequadamente e tomem a decisão certa no momento certo. Fatores como idade, gênero ou status social se tornam irrelevantes. Sua professora comenta que ser capaz de vencer qualquer um certamente não é algo que se pode fazer na escola. Ela reflete em voz alta que, com a lógica dele, até ela poderia derrotar o vice-diretor irritante em um jogo, um pensamento que outro professor acha incrível. Sua expressão então muda, tornando-se séria e com um toque de pena. Ela olha para ele e faz uma pergunta crítica. No final, é apenas um jogo, não é? Suas palavras o atingem em cheio. Enquanto ele caminha pelo corredor da escola, a voz dela ecoa em sua mente, dizendo que jogos não ajudarão no futuro. Ela ressalta que o mundo real não é justo e, ao contrário dos esportes, que podem se tornar um trabalho para os verdadeiramente excepcionais, ser o melhor do mundo em um jogo não levará a lugar nenhum. Seu rosto cora de consternação. De volta à sala dos professores, ela insiste, lembrando de suas próprias palavras sobre fazer as escolhas certas na hora certa. Com os exames de admissão do ensino médio se aproximando, ela o desafia a considerar qual é a melhor escolha para vencer no longo jogo da vida. Ele começa a objetar, mas ela o interrompe, segurando um papel. Ela expressa sua confiança de que alguém como ele, que estuda com tanta diligência, pode descobrir o caminho correto. Ela continua, assegurando-lhe que suas notas não são ruins. Se ele se concentrar agora, ela acredita que ele sem dúvida se tornará alguém incrível. Ele ouve atentamente, absorvendo suas palavras. A frase dela, alguém incrível, ecoa em sua mente enquanto ele se afasta da escola. Ele admite que a lógica dela é sólida. Se tornar-se um adulto incrível é a definição de um vencedor na vida, então ele conclui que há apenas uma opção real para ele. Seus passos determinados, no entanto, não o levam para casa para estudar. Em vez disso, ele se vê diante da entrada do fliperama Super Game Land, uma pergunta se formando em sua mente. O caminho que ela descreveu é realmente único lá dentro, em meio a uma multidão de espectadores, ele se senta em frente a uma máquina. Ele sabe que o mundo não é tão fácil a ponto de se poder viver apenas fazendo o que se ama. Mas ele se pergunta se seu amor pelo jogo é diferente do de todos os outros. Afinal, quem mais joga este jogo como ele? Ele alcançou uma incrível sequência de 99 vitórias, um feito que levantava a questão, quem mais conseguiria vencer tanto assim? Sua vitória foi recebida com admiração pelos espectadores. Ele bateu com o punho no gabinete do fliperama, um grito triunfante escapando de seus lábios enquanto declarava que não havia ninguém como ele. A multidão ao redor das máquinas fervilhava de empolgação. Eles se maravilhavam com sua sequência de 99 vitórias, observando que, com seu desempenho do dia anterior, seu total ultrapassava 100 vitórias sem uma única derrota. Mas, enquanto a tela do jogo exibia sua vitória mais uma vez, uma mão pousou em seu ombro. Uma voz cortou o barulho, questionando se realmente havia algum futuro em tal conquista. Ele se virou e viu um grupo de homens mais velhos e de aparência rude. Ele os notara há algum tempo, invasores de outras regiões que começaram a se reunir neste fliperama, causando problemas. O líder, um homem com um cigarro pendurado nos lábios, disse que precisavam conversar lá fora por um segundo. Na viela suja atrás do fliperama, a conversa rapidamente se tornou violenta. O líder mandou Kairu pelos ares com um chute violento. Ele caiu com força no chão. O líder se aproximou, perguntando zombeteiramente se o estudante do fundamental estava ficando um pouco convencido, achando que era realmente bom no jogo. Limpando o sangue do lábio, Kairu se ergueu um pouco. Ele afirmou desafiadoramente que não era apenas bom, ele era melhor do que eles, no mínimo. Seu agressor disse que ele não estava entendendo seu lugar. O homem o agarrou pelo colarinho, zombando que Kairu estava errado. Ele o acusou de vencer apenas com truques sujos e baratos e de se achar o máximo. Kairu tentou negar, mas o homem insistiu, afirmando que todos diziam que o garoto só vencia com artimanhas. Suas palavras o atingiram em cheio. O homem revelou o apelido que tinham para ele, Garoto Apelão. O rótulo pairou no ar, e a expressão de Kairu se encheu de choque e um horror crescente. Ele era um garoto apelão. Ele está no chão em um beco enquanto os jogadores mais velhos o encaram. O líder, com um cigarro pendurado nos lábios, declara que estão fazendo um favor à comunidade ao eliminar jogadores tóxicos como ele, antes de mandá-lo sumir. O homem se inclina, seu rosto uma máscara de desprezo, e rosna um aviso final, nunca mais volte a este fliperama. Num ímpeto de desafio, ele grita de volta, exigindo saber quem eles pensam que são para lhe dar tal ordem. Seu protesto é silenciado por um punho atingindo sua mandíbula, acompanhado por uma ordem ríspida para calar a boca. Ele desaba no chão. Os invasores apontam para outro garoto, também espancado, avisando Kairu para não resistir ou acabará igual. Aquele garoto, explicam eles, tentou revidar, e este foi o resultado. O líder o agarra pelo uniforme, dando um sermão de que fliperamas não são para lixos como ele. Ele pergunta se Kairu entende o porquê, explicando que os fliperamas são feitos para que todos se divirtam juntos. Sua voz transborda desprezo enquanto ele continua, zombando que pivetes egoístas estragam a diversão de todos. Ele descarta a ideia de ser atencioso, equiparando-a às regras da escola. Derrotado e desmoralizado, ele se ajoelha entre os sacos de lixo, finalmente se submetendo. Ele promete em voz baixa que entendeu e não voltará mais ao fliperama. Satisfeito com sua obediência, um dos homens diz que ele pode ir para casa, comentando que pelo menos ele sabe ouvir. O outro garoto espancado permanece no chão. Enquanto os três invasores se viram e vão embora, ele permanece ajoelhado, com o rosto machucado e os olhos cheios de uma humilhação silenciosa e ardente. Ele carregou o peso daquela humilhação pelos dias que se seguiram. Apesar do aviso, ele se viu atraído de volta ao brilho familiar do fliperama Super Game Land, parado do lado de fora da entrada. Seu punho se fechou enquanto a ameaça ecoava em sua mente. Nunca mais volte a este fliperama.
O curativo em sua bochecha era um lembrete claro do preço que ele havia pago. No entanto, enquanto estava ali, um brilho de desafio endureceu sua expressão. Dois jovens, com os rostos marcados por curativos de uma briga recente, estão parados numa calçada. Um deles pergunta ao amigo, que veste um blazer claro, se ele não vai mais entrar no fliperama. O amigo de blazer desvia o olhar, gaguejando, claramente perturbado pela pergunta. Ele cerra o punho, sua determinação se firmando. Confirma que é claro que não vai, não depois do que aconteceu da última vez. A lembrança é evidentemente dolorosa. Ele se vira e confronta o amigo, querendo saber qual o sentido de continuar com jogos de luta. Argumenta com paixão que não é como se fossem ajudar no futuro. Seu amigo parece concordar, mas então pergunta por que ele próprio ainda está indo para lá. O amigo explica que sente que, se fugir disso, passará a vida inteira fugindo. O primeiro jovem reage com incredulidade, gritando que é apenas um fliperama, apenas um jogo. Ele não consegue compreender como algo tão trivial poderia decidir a vida inteira de uma pessoa. O amigo repete baixinho suas palavras, apenas um jogo de luta, com uma expressão indecifrável. O peso de suas filosofias divergentes paira no ar entre eles. Ele finalmente cede, dizendo que é um bom argumento. Aconselha o amigo que, se ele tem outro lugar ao qual pertence, então deveria ir para lá. Com um sorriso fraco e determinado, o primeiro jovem concorda, afirmando que encontrará um lugar ao qual pertence. Enquanto se afasta, deixando o amigo entrar no fliperama, ele reflete sobre sua própria convicção. Sempre acreditou ser melhor do que ninguém em tomar a decisão certa na hora certa. Ele se fortalece, certo de que esta decisão também deve ser a correta. Faz um voto silencioso. Se algum dia encontrar seu amigo novamente no futuro, provará que estava certo o tempo todo. 30 anos se passam. Um homem mais velho e de aparência bem-sucedida olha para um imponente prédio corporativo enquanto uma voz o parabeniza. Ele está diante de seu superior, que o elogia como Kairumi Tsushima, o funcionário que subiu mais rápido na história da empresa. O executivo expressa altas expectativas e menciona um jantar com sua filha, uma oferta que Kairu aceita humildemente. Ele reflete sobre sua jornada, desde que abandonou os fliperamas, dedicou-se inteiramente aos estudos, frequentando uma escola e uma universidade de ponta. Esse caminho o levou a uma empresa de primeira linha onde, desde o primeiro dia, foi colocado na via rápida para o sucesso. Enquanto isso, o mundo que ele havia deixado para trás definhava. A cena dos fliperamas entrou em declínio constante, suas entradas antes brilhantes agora fechadas e silenciosas. Enquanto acende um cigarro, ele reafirma sua convicção de que fez a escolha certa. Os jogos de luta, em particular, praticamente desapareceram dos fliperamas. No terraço da empresa, ele saboreia sua vitória, certo de que até seu velho amigo teria que concordar. Seus pensamentos são interrompidos por uma jovem que se apresenta como Nazuna Shindo, uma nova contratada. Ela insiste em falar com ele, reconhecendo que pode ser impróprio para uma júnior abordar um sênior tão diretamente. Ele se vira para ela, com um leve sorriso no rosto, e concorda em ouvir. Eles se sentam juntos em um banco com vista para a cidade. Ele vai direto ao ponto, perguntando se ela está pensando em desistir depois de apenas 6 meses. Ela nega rapidamente, dizendo que ama o trabalho, mas hesita. Ele a incentiva, perguntando se a carga de trabalho é excessiva. Ela esclarece que o problema não é o trabalho em si. Com um suspiro pesado, ela confessa que simplesmente não consegue se encaixar na cultura da empresa. Ele olha para o horizonte, entendendo que o problema é o ambiente. Sua expressão entristece enquanto ela explica melhor. Ela entrou na empresa precisamente porque amava o trabalho, mas assim que começou e deu o seu máximo, toda a vibe da equipe mudou contra ela. Sua paixão foi recebida com suspeita e ressentimento. Colegas sussurravam pelas costas, chamando-a de esquisita por ser muito dedicada ao trabalho, acusando-a de não entender a dinâmica da equipe e presumindo que ela estava apenas tentando subir na carreira sozinha. Ela continua, com uma expressão desanimada, explicando que todas as vezes seus esforços eram recebidos com a mesma crítica. Leia o ambiente. Eles até disseram para ela ser mais como ele, Kairumi Tsushima, que ouvia atentamente. Ela confessa que foi por isso que o procurou. Queria ouvir diretamente dele como ele consegue sempre ler o ambiente, manter um sorriso constante e valorizar a harmonia da equipe. Mais importante, ela queria saber como ele poderia genuinamente gostar de viver daquele jeito. Ele se inclina para trás, colocando as mãos atrás da cabeça, e dá uma resposta surpreendentemente franca. Honestamente, ele nunca achou divertido. A confusão dela é evidente. Ela ressalta que ele está sempre sorrindo. Ele descarta isso como um sorriso falso, explicando que ler o ambiente e manter a paz é simplesmente parte do trabalho. Sua fachada alegre desaparece, substituída por um olhar de genuíno desdém enquanto ele confessa a verdade. Ele odeia isso. Atônita, ela pergunta por que ele se daria todo esse trabalho. Ele olha para a cidade da beira do telhado e explica que é assim que se vence este jogo em particular. Ele elabora sobre as regras. É preciso matar seu verdadeiro eu, monitorar constantemente as reações dos outros, bajular os superiores, sorrir para os subordinados e executar todas as tarefas impecavelmente. Essa, ele conclui com uma certeza sombria, é a estratégia vencedora dentro da empresa deles. Visivelmente angustiada, ela pergunta se é uma questão de aguentar agora para poder fazer o que se ama mais tarde. Um sorriso fraco e frio toca seus lábios enquanto ele profere uma única e esmagadora palavra. Não. Ele se inclina, com um leve sorriso no rosto, e esclarece que esse estado de ser não é temporário, é para sempre. Esta, ele explica, é a estratégia definitiva para o jogo que estão jogando. Nazuna ergue o olhar, com uma expressão cheia de angústia, questionando se essa realidade dolorosa é verdadeiramente permanente. Seu sorriso desaparece, substituído por um olhar de absoluto desprezo.
Ele oferece um pedido de desculpas vazio, afirmando sem rodeios que o trabalho com que ela sonhava quando criança não passa de um jogo inútil e de baixa qualidade. Ele se endireita, apresentando as opções dela com uma lógica fria. Para ficar, ela precisa mudar fundamentalmente quem é. Se não estiver disposta a fazer isso, sua única outra escolha é abandonar o jogo por completo e ir embora. Nazuna, ainda sentada, processa o peso de suas palavras, questionando se ele está realmente lhe dizendo para abandonar o sonho que ela acalenta desde criança. Ele vira as costas para ela, confirmando a pergunta dela sem hesitação. Sonhos, ele afirma secamente, não pagam as contas. Derrotada, Nazuna inclina a cabeça e agradece pelo conselho, mas, ao levantar a cabeça, sua expressão não é de desespero. Um sorriso brilhante e decidido se espalha por seu rosto enquanto ela declara que ele a ajudou a se decidir. Enquanto a observa se afastar, um lampejo de dúvida cruza sua mente. Ele considera que talvez tenha sido duro demais, mas rapidamente descarta o pensamento. Não havia o que fazer, esta era a vida que ele havia escolhido para si. Ele racionaliza sua aspereza, percebendo que admitir que ela estava certa seria negar toda a sua existência. Para ela, ele reflete, sair da empresa agora pode ser a melhor jogada possível. Afinal, vencer o jogo é tomar a decisão certa na hora certa. Algum tempo depois, a rotina do escritório é quebrada por um anúncio sombrio. Um gerente informa à equipe reunida que uma jovem da empresa tirou a própria vida. A notícia causa ondas de choque e especulação pelo escritório. Uma colega menciona que a mulher parecia perturbada e havia planejado conversar com alguém de confiança, esperando que isso aliviasse suas preocupações. Outro expressa incredulidade, nunca imaginando que chegaria a esse ponto. Kaoru está por perto, ouvindo as conversas sussurradas. As palavras o atingem com uma força súbita e apavorante. Sua expressão muda para uma de pavor crescente enquanto uma única e arrepiante pergunta se forma em sua mente. O que exatamente essa pessoa disse a ela? Ele começa a suar frio, cerrando o punho com força. O pensamento horrível circula em sua mente. Isso quer dizer que, fui eu? A pergunta ecoa, transformando-se em um arrependimento mais profundo enquanto seus dedos pairam sobre um teclado. Será que eu fiz a escolha errada? Esse pensamento o leva a uma espiral no passado. Sentado sozinho em seu apartamento bagunçado, ele se lembra do declínio após os anos 90. Os fliperamas fecharam um por um, e a paixão por jogos de luta parecia ter desaparecido por completo, mas não foi o fim. Nos anos 2010, impulsionado pela ascensão da internet, o gênero renasceu. Ele retornou a arenas gigantescas sob um novo nome, esportes. Olhando para o monitor, Kaoru percebe, com um sobressalto, que no centro de todo esse renascimento, estava um homem. Não pode ser. Ele sussurra, o dedo tocando uma tecla. Ele pesquisa online, o mouse pairando sobre a miniatura de um vídeo. Ele precisa saber o nome daquele homem. A tela revela sua identidade, Daigo Mehara. Um campeão de inúmeros torneios, uma lenda viva entre os jogadores profissionais, e ainda ativo até hoje. Os olhos de Kaoru se arregalam, incrédulo, enquanto ele assiste a uma entrevista. Um clipe mostra uma versão mais jovem do homem, com o rosto coberto de bandagens. Não há dúvida. Sim. É o garoto daquela época. Na entrevista, Daigo fala com franqueza. Ele reconhece que os jogos de luta têm uma história longa e por vezes difícil. Ele admite que, mesmo para ele, houve momentos em que continuar foi duro, e ele viu muitos jogadores talentosos desistirem pelo caminho. Um entrevistador faz uma pergunta. Você acha que algum deles poderia ter se tornado profissional se tivesse persistido? Daigo faz uma pausa por um momento antes de responder com um simples e confiante, sim. Ele falou de um antigo rival, um jogador conhecido apenas como Shezebue. O entrevistador questionou casualmente se esse jogador estava apenas abusando de táticas baratas, mas só o nome causou um choque em Kaoru Mitsushima, que assistia à transmissão de seu quarto mal iluminado, com o rosto transfigurado em choque. Ele ficou paralisado em sua mesa, a acusação ecoando em sua mente. Não, pensou ele, com a convicção inabalável. Aquilo não era apelação. Era estratégia. Na tela, Daigo Mehara deu mais detalhes. Ele explicou que, naquela época, ninguém levava os jogos de luta a sério. Então, para os jogadores casuais, a jogabilidade precisa e calculada de seu rival parecia simplesmente uma tática injusta. O olhar de Kaoru permaneceu fixo no monitor. Ele sabia que não era nada disso. Aquele jogador era exatamente como ele. Como se confirmasse seu pensamento não dito, a voz de Daigo preencheu o ambiente. Ele afirmou que esse rival amava jogos de luta mais do que ninguém, que havia sacrificado tudo em sua busca séria para se tornar o melhor. A lembrança fez a mão de Kaoru tremer, seu punho se fechando ao se lembrar das inúmeras horas gastas preenchendo cadernos com estratégias. Ele continuou, revelando que havia até mesmo viajado apenas pela chance de enfrentar esse oponente, uma confissão que deixou o entrevistador chocado com tamanha dedicação. Mas a história tomou um rumo sombrio. Daigo lamentou que seu rival tivesse desistido, afastado pelo que ele chamou de assédio estúpido, e ele tinha certeza de que, se o jogador tivesse continuado, ele teria se tornado um profissional. As palavras pairaram no ar, caindo sobre Kaoru com um peso esmagador. Seu rosto se contorceu com uma tristeza profunda e há muito enterrada. Sua mente voltou 3 décadas no tempo, para quando ele abandonou os jogos de luta que amava secretamente. Ele se lembrou das noites em claro passadas aperfeiçoando suas estratégias, apenas para ser acusado de apelar e estragar o jogo para os outros. Ele se lembrou da sensação de seu coração se partindo, o sentimento esmagador de que toda a sua dedicação, todo o seu esforço, havia se tornado inútil pelo julgamento deles. Ele finalmente entendeu.
Em meio às lágrimas, a ficha caiu. Enquanto ele era um pária, havia uma pessoa que via seu verdadeiro valor. Essa pessoa, Daigo Mehara, se tornou o melhor do mundo. A memória de seus próprios agressores veio à tona, um grupo de jovens zombeteiros. Ele reconheceu com horror que o que havia feito a ela não era diferente do que eles haviam feito a ele. Ele se lembrou de como quebrou o espírito de Nazuna Shindo com suas palavras, tudo para proteger seu próprio ego frágil. Ele estava com ciúmes, vendo-a conversar com Daigo Mehara em vez dele. Essa foi a vida que ele escolheu, uma vida de fuga. O peso dessa culpa o esmagou no presente. Chorando, ele agarrou a cabeça e fez uma pergunta assombrosa ao quarto vazio. Ela ainda estaria viva? Uma memória fragmentada de uma conversa passada ecoou em sua mente, alguém lhe dizendo que ele não era o único culpado, que ela era apenas diferente. Mas a desculpa não oferecia conforto. De volta ao seu escritório, uma nova determinação endureceu suas feições. Ele reconheceu que havia abandonado pessoas que nunca deveria ter abandonado. Agora, ele jurou nunca mais fazer a escolha errada. Com a decisão tomada, ele caminhou com propósito pelas ruas da cidade, afrouxando a gravata. Ele sabia que a maioria das pessoas provavelmente riria de sua escolha, mas isso não importava mais. Ele iria trilhar o caminho que escolheu para si mesmo. Sua jornada o levou a um lugar familiar, uma casa de fliperamas. Parado diante da entrada, ele sentiu uma sensação de pertencimento tomar conta de si. Ele estava em casa. Seu novo propósito ficou claro. Ele iria encontrar alguém mais forte que ele. Ele se tornaria um profissional. E, finalmente, como um colega profissional, ele ficaria diante de Daigo Umehara. No momento em que deu o primeiro passo em direção a essa nova vida, um jovem gritou um aviso. Um grande caminhão, que acabará de atravessar uma barreira, vinha descontrolado em sua direção, sua maleta voando com o impacto. Ele foi arremessado pelo ar, seu corpo atingindo o asfalto com uma finalidade repugnante. Uma poça de sangue se formou ao seu redor, sua pasta e papéis espalhados como folhas caídas. Aos 44 anos, a vida de Kaoru Mitsushima chegou a um fim abrupto. Enquanto sua consciência se esvaía, um único pensamento atravessou a dor. Ele percebeu que aquilo devia ser sua punição. Por ter deixado Nazuna morrer e, depois, por ter ousado perseguir um novo sonho para si mesmo, fingindo que aquela tragédia nunca havia acontecido. Com seu último suspiro, ele formulou um desejo desesperado. Ele não queria arrependimentos. Se houvesse uma próxima vida, uma outra chance, ele queria o poder de escolher seu próprio caminho. De repente, seus olhos se abriram. Ele não estava mais no asfalto frio, mas sentado em uma floresta sob um céu noturno. Ele se perguntou o que tinha acabado de acontecer, lembrando-se do acidente com o caminhão em frente ao fliperama. Ele questionou como foi parar em uma floresta e por que agora era noite. Então, seus olhos captaram algo no céu, e ele congelou. Ele olhou incrédulo para o céu, onde duas luas brilhavam intensamente entre as nuvens. Este não era o seu mundo. A verdade impossível o atingiu em cheio. Ele havia sido reencarnado em outro mundo. Kaoru Mitsushima morreu aos 44 anos. Seu sonho de se tornar um jogador profissional de jogos de luta ficou por realizar. Seus pensamentos finais divagaram. Seria isso um castigo por ter deixado aquela garota morrer? Ou seria a obra de uma vontade maior? Enquanto a consciência retornava, ele gemeu suavemente, seus olhos começando a se abrir. Ele se viu de pé, totalmente vestido, sob um estranho céu noturno iluminado por duas luas. A conclusão impossível o atingiu, era uma reencarnação em outro mundo. Enquanto ele estava sozinho na floresta desconhecida, uma voz gritou da escuridão, anunciando que outra pessoa havia sido encontrada. Um momento depois, uma tocha apareceu na penumbra. A luz revelou que ele estava completamente cercado por figuras armadas. Ele observou a cena, seus olhos confirmando que sua mente já suspeitava. Seus captores eram uma tropa de elfos de rosto sério, vestidos com armaduras e carregando tochas. A verdade era inegável, este era outro mundo. Um deles, o líder aparente, apontou a espada para Kaoru. Ele o chamou de viajante de outro mundo e o avisou para não resistir ou seria eliminado ali mesmo. Kaoru ficou surpreso, eles já sabiam o que ele era. Diante de uma ameaça clara e sem outras opções, ele levantou as mãos em sinal de rendição. Ele afirmou calmamente que não iria resistir. Sua rendição foi aceita e ele foi escoltado pela floresta pelos guardas-elfos, as luas gêmeas lançando uma luz sinistra em seu caminho. Ele quebrou o silêncio, perguntando para onde estavam indo. O líder respondeu que eles haviam chegado e que tudo seria explicado quando todos estivessem reunidos. Kaoru processou a informação, percebendo que, pelo menos, eles conseguiam se entender, o que era uma informação crucial. Ele foi levado diante de um grupo grande e diversificado de pessoas sentadas no chão de paralelepípedos. Eram uma assembleia heterogênea, estudantes de uniforme, um homem com extensas tatuagens faciais, outro de cabeça raspada e vários outros que pareciam ter sido tirados de todos os cantos da vida moderna. Ao observar a multidão, ele percebeu que suas nacionalidades eram variadas, mas todos compartilhavam uma coisa em comum, eram de seu mundo. O capitão da guarda élfica, notando que Kaoru era o último a chegar, resmungou em reconhecimento e se preparou para começar sua explicação. O capitão virou-se para se dirigir a todo o grupo. Ele declarou que todos eles haviam morrido em seu mundo anterior. Depois disso, foram invocados e reencarnados neste. Suas palavras atingiram Kaoru com a força de um golpe físico. Uma segunda vida, um novo começo. O capitão continuou, sua voz ecoando sobre um braseiro crepitante, afirmando que eles deviam essa segunda chance ao rei deste país. Portanto, ele anunciou, todos eles iriam lutar como os lutadores deste país contra representantes de outras nações. A declaração pairou no ar, e Kaoru só conseguiu encarar, incrédulo.
Lutadores? Sua confusão foi ecoada por outro dos invocados, um jovem de cabelo espetado de duas cores, que exigiu saber o que era um lutador. O capitão explicou que um lutador é como eles chamam os outromundanos que usam seus conhecimentos e habilidades em combate corpo a corpo um contra um. Ele detalhou que, no momento, batalhas entre esses lutadores de outro mundo são uma grande tendência em todo este mundo. Essas competições logo culminariam em um grande evento, onde cada país selecionará seu lutador mais forte para competir no torneio mundial de artes marciais. Ao ouvir isso, o homem com as extensas tatuagens se manifestou, com um sorriso de escárnio nos lábios. Ele sugeriu que, se eles eram potenciais representantes nacionais, VIPs, em certo sentido, então mereciam ser tratados com um pouco mais de respeito. A expressão do capitão permaneceu impassível. Ele disse ao homem para não ter a ideia errada, esclarecendo que nunca disse que estavam escolhendo representantes para o torneio. O torneio, ele revelou, não passa de entretenimento para a realeza e os nobres desfrutarem durante o jantar. Em suma, todos foram reunidos ali para arriscar suas vidas para a diversão das elites. O sorriso do homem tatuado se alargou em um sorriso predatório. Suas palavras de momentos antes se tornaram realidade. O homem tatuado jaz morto no chão de pedra, uma poça de sangue se espalhando de seu corpo. Kaoru Mitsushima observa de cima, avaliando friamente que o homem não passava, no fim das contas, de um espetáculo. Essa visão brutal desencadeia uma memória, uma dura lição aprendida. Ele se lembra de ter ouvido que os fracos são eliminados imediatamente, que são facilmente substituíveis. Os rebeldes e os tolos são os primeiros a serem abatidos. Era uma segunda chance na vida, ele pensa com amargura, e foi aqui que ele veio parar. Enquanto ele processa essa dura realidade, o líder da guarda élfica observa os invocados com um sorriso cruel e conhecedor, refletindo sobre o entretenimento que eles irão proporcionar. Ele então se dirige ao grupo inteiro, comentando que parece haver gente demais desta vez. Seu subordinado, o elfo com o tapa-olho, concorda prontamente, sugerindo que é hora de diminuir o rebanho, assim como fizeram antes. Ouvindo a crueldade casual deles, Kaoru percebe com um horror crescente que esses captores realmente os veem como nada mais do que brinquedos. Para provar seu ponto, o elfo com o tapa-olho volta sua atenção para as mulheres, declarando-as isentas do abate. Ele agarra uma das estudantes aterrorizadas, sua expressão lasciva enquanto sussurra que elas receberão uma calorosa recepção. A garota só consegue gaguejar de medo. Seu olhar então varre os homens, decidindo quem eliminar primeiro. Kaoru sente um pavor gélido, sabendo que, se for escolhido, será morto instantaneamente. Do outro lado do pátio, o antagonista condenado senta-se calmamente, observando a cena se desenrolar sem um pingo de medo. Mas antes que o elfo possa fazer sua escolha, uma voz poderosa ecoa de uma figura imponente totalmente blindada. O capitão emite uma ordem simples e arrepiante: formem duplas. A ordem paira no ar, deixando os invocados perplexos. O condenado e o homem de pele escura trocam um olhar, questionando o que isso poderia significar. O líder da guarda élfica apenas sorri de canto, prometendo que eles descobrirão em breve. Impaciente com a hesitação, o elfo com o tapa-olho aponta a espada para a garganta de Kaoru, gritando para ele parar de reclamar e obedecer ao capitão. Ele rosna que está é uma decisão de vida ou morte. O aço frio em sua pele força Kaoru a uma conclusão aterrorizante. Ele conecta as palavras do capitão, diminuir o número de homens e formar duplas. A implicação é clara e o arrepia até os ossos. Com quem você forma dupla realmente importa. Forçado a escolher, Kaoru analisa a multidão de homens condenados, sua mente a mil. Ele considera suas opções: um homem de aparência misteriosa com cabelo estiloso, um cabeça quente com uma mecha branca familiar, ou um homem sério e de constituição forte. Ele fecha os olhos, forçando-se a focar. Ele precisa pensar, tomar a decisão certa na hora certa. Era um princípio que sempre o serviu bem no passado. Enquanto delibera, um homem grande de óculos de repente põe uma mão pesada em seu ombro. O homem o identifica como japonês e, com um largo sorriso, sugere que formem uma dupla. Ele fica surpreso com a oferta. Sua primeira impressão é que, embora o homem pareça simpático, seu tamanho é intimidador. Ele é a maior pessoa ali. Ele questiona o motivo do homem, perguntando por que foi escolhido. O homem grande se inclina, explicando que tem uma boa ideia do que está para acontecer. O homem detalha, afirmando que seus captores estão procurando por lutadores fortes, competidores que utilizam tanto conhecimento quanto habilidades em combate um contra um. A descrição ressoa com o próprio entendimento de Kaoru. Ele cerra um punho enorme, admitindo que, embora seja bastante confiante quando se trata de habilidades, ele é um pouco instável no quesito conhecimento. Ele revela sua estratégia completa, decidiu formar dupla com a pessoa que parecia a mais inteligente. Ele acrescenta com um sorriso que adora o povo japonês, acreditando que são gentis e leais e, portanto, confiáveis. Kaoru processa a lógica. Uma equipe formada com seu conhecimento e as habilidades do outro homem, ele percebe que pode ser uma estratégia sólida. Vendo os outros ao seu redor formando duplas, ele sabe que precisa decidir rapidamente. Ele estende a mão em concordância, escolhendo confiar na previsão do homem e apostar tudo nessa parceria. Ele sela o pacto com um aperto de mão firme, expressando sua gratidão. O aperto do homem grande é sólido e, por um momento, Kaoru sente uma sensação de segurança. Enquanto os últimos cativos formam suas duplas, uma figura em armadura ornamentada avança sob a luz das estrelas, sua voz ecoando sobre a multidão silenciosa. A figura pergunta se todos já formaram suas duplas, seu tom não deixando espaço para discussão. Kaoru olha ao redor para as outras equipes.
Ele sente uma onda de confiança, acreditando que, em termos de conhecimento e habilidade combinados, sua parceria com o homem grande é a mais equilibrada. Ele até pensa consigo mesmo que, não importa o tipo de confronto que enfrentem, sua equipe deve ser capaz de vencer. A dupla deles é a mais equilibrada de todas, mas as palavras seguintes do anunciador de armadura destroem essa confiança. Ele declara que todos os cativos agora lutarão contra seus parceiros. Os olhos de Kairu se arregalam em descrença. O anunciador continua, explicando que os vencedores serão levados para a capital como candidatos a lutadores, e os perdedores, concluem com uma finalidade arrepiante, serão executados no local. A declaração paira no ar, e Kairu só consegue olhar, horrorizado. Ele se vira para seu parceiro, a realidade da situação o atingindo em cheio. Eles têm que lutar contra seus próprios companheiros de equipe? Isso é o oposto do que ele pensava que aconteceria. Eles acabarão matando um ao outro. Sua confusão se transforma em fúria. Ele agarra a camisa do homem grande, gritando que sua previsão estava totalmente errada. O homem grande discorda calmamente, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Ele explica que sua previsão foi perfeita. Ele sabia que seus captores os viam como lixo e escolheriam a maneira mais rápida de diminuir seus números. É por isso que, desde o início, ele sabia que seriam forçados a lutar em duplas. E foi exatamente por isso, ele revela, que escolheu Kairu. O raciocínio dele era simples. Ele havia escolhido o homem japonês de aparência mais fraca e covarde que havia ali. Enquanto Kairu processava essa dura realidade, o anunciante de armadura fez uma pergunta aos cativos reunidos. Quem queria lutar primeiro? Sem hesitar um instante, o homem grande levantou a mão, declarando que eles iriam. Kairu só conseguia olhar, incrédulo, imaginando que tipo de homem era seu oponente, enquanto o homem confirmava que começariam imediatamente. Ele então tirou a camisa, revelando um físico monstruoso coberto por tatuagens complexas. Os espectadores elfos provocaram Kairu, incitando o velho a mostrar alguma coragem, enquanto o anunciante dava a ordem final para começar. A ordem ecoou nos ouvidos de Kairu. Ele se perguntou como um homem comum de meia-idade como ele deveria lutar contra uma montanha de músculos que pesava 1 tonelada a mais. Ele cerrou o punho, um pensamento desesperado se formando em sua mente. Se pensasse nisso logicamente, não havia como ele vencer. O pensamento foi interrompido quando um punho maciço atingiu seu rosto, mandando-o pelos ares. Ele caiu no chão de pedra, gemendo de dor. Seu oponente observava com um sorriso de escárnio, surpreso que o velho ainda estivesse de pé. Kairu limpou a boca, percebendo que, apesar da força do soco, o dano foi surpreendentemente leve. Uma fresta de esperança surgiu, talvez ele realmente aguentasse um golpe. Ele sabia que simplesmente levar golpes não era uma estratégia, se não fizesse algo, morreria. Ele percebeu que sua única chance, se é que tinha alguma, era a velocidade. Teria que correr até seu oponente se cansar. Ele observou seu oponente gigantesco sorrir, desafiando-o com outro ataque. O presidiário preparou o golpe, colocando ainda mais força neste do que no anterior. Mas Kairu viu sua brecha. Ele sabia que podia desviar. Seu plano era claro, circular para o lado e lançar um contra-ataque. Um chute brutal atinge a cabeça de Kairu Mitsushima, o impacto arremessando pelo ar. Seu agressor, um homem grande com uma tatuagem proeminente no braço, sorri com satisfação com a força de seu golpe. Ele cai no chão, atordoado. Seu oponente observa que o golpe acertou em cheio, reconhecendo que seus próprios ataques são algo totalmente diferente. Agarrando a terra, Kairu percebe que os golpes do homem são poderosos, mas há outra qualidade neles, mais perturbadora. Deitado de lado, machucado e suando, uma única e desesperada pergunta preenche sua mente. Por que ele não conseguiu desviar do último golpe? Ele tenta se mover, mas uma percepção assustadora o atinge. Ele sentiu como se não pudesse se mover para os lados. Olhando para baixo, ele vê seu próprio pé plantado no chão, como se estivesse enraizado. Ele sabe que ficar ali deitado é perigoso. A voz de seu oponente confirma seu medo com uma única palavra triunfante. Certo, o homem paira sobre ele, expressando sua pura sorte por ter sido pareado com tanto lixo e ter acabado neste outro mundo. Ele estende a mão para o céu, como se estivesse maravilhado com sua nova realidade. Ele continua seu monólogo, revelando que pensava que sua vida havia acabado, terminando dentro dos muros de uma prisão. Mas agora, ele se maravilha com a continuação incrível que esta nova vida representa. A menção da prisão provoca uma pergunta horrorizada de Kairu. Ele era um presidiário? O homem confirma, afirmando que é um criminoso. Para ser mais específico, ele sorri com um prazer sádico. Ele estava no corredor da morte por matar 3 crianças e 2 mulheres. Uma lágrima escapa do olho de Kairu enquanto o peso total da confissão o atinge. Ele sussurra, incrédulo, percebendo que seu oponente é um monstro verdadeiro que foi executado e depois reencarnado aqui. Sua percepção horrorizada é recebida com uma confirmação alegre. Isso mesmo, declara o monstro, antes de pisar violentamente na cabeça de Kairu. Ele grita que é um verdadeiro desgraçado que adora atormentar os fracos. Perto dali, um soldado com aparência de goblin se dirige à multidão, sua voz carregada de desprezo. Ele pergunta aos espectadores se é assim que o sistema deles funciona, simplesmente derrotar um oponente para subir na hierarquia. Ele zomba da ideia de que os japoneses são gentis e leais, tratando-os como covardes sem espinha, com medo demais para lutar, úteis apenas para identificar outros fracos. Enquanto o condenado paira sobre ele com um sorriso maníaco, Kairu, caído no chão, tem um pensamento amargo: eu sou um idiota. No entanto, uma parte dele se deleita com o momento, pensando que este novo mundo é o melhor. Sua mão se fecha em punho no chão empoeirado.
Ele se lembra de um fracasso do passado, uma vez em que deixou as palavras de um canalha o influenciarem e cometeu um erro crítico. Sob um céu com duas luas, ele jurou que nunca mais faria a escolha errada. Ele decide que, se não pode vencer, pelo menos acertará um único golpe. A luta parece ter acabado. Um homem de pele escura se aproxima do condenado, afirmando: "Capitão, acabou." Enquanto o condenado começa a vestir a camisa novamente, uma multidão de espectadores, incluindo 3 jovens de uniforme escolar, observa. Ele olha para a forma imóvel de Kairu, caído derrotado no chão de paralelepípedos. Um sorriso de satisfação se espalha por seu rosto enquanto ele pensa consigo mesmo: "Eu venci." De uma sacada próxima, 2 figuras élficas observam o desfecho. Uma nota que parece ter acabado. A outra concorda, descartando a luta como sem graça, comentando que a diferença de poder entre os dois era grande demais. Um homem de pele escura chama o próximo par de lutadores, mas um capitão elfo intervém, mandando-os esperar. O condenado se vira, irritado, e exige saber por que a partida foi interrompida, afirmando que é óbvio que o velho está acabado. Antes que ele possa terminar a frase, uma mão agarra firmemente seu ombro por trás. É Kairu, de alguma forma encontrando forças para se levantar. Ele empurra o ombro nas costas do condenado, fazendo o homem maior tropeçar. A multidão arfa e aplaude a virada repentina dos acontecimentos. O condenado se vira, seu rosto uma máscara de incredulidade. "Por que você ainda está vivo, velho?" ele berra. Kairu permanece de pé, machucado, mas firme, apoiando o queixo no punho. Ele olha para seu oponente com uma intensidade calma. "Quem sabe, o que você acha?" ele pergunta, ponderando como, depois de todo aquele dano, ele ainda está vivo. Ele reflete sobre a troca de golpes anterior, percebendo que não só foi incapaz de desviar do último golpe, mas, mais importante, não sofreu dano algum do ataque enquanto estava no chão. Essa percepção o leva a se aproximar de seu oponente. Ele chama o homem grande, dizendo que tem um pedido. O presidiário fica perplexo, imaginando como um ataque pesado de nível médio pode de fato ferir um oponente peso pesado, questionando se este mundo é de alguma forma diferente. Ele ignora a confusão do homem e faz seu pedido de forma clara: "Me acerte com tudo o que você tem." Os espectadores murmuram incrédulos, como se perguntando em voz alta se ele enlouqueceu com tantos socos. O presidiário, surpreso, pede esclarecimentos, perguntando se tudo inclui todos os ataques que ele já desferiu. Sua expressão se endurece. Ele pensa consigo mesmo que de jeito nenhum os golpes anteriores representaram o poder total de seu oponente. Agora, ele decide, é a hora de confirmar sua teoria. Em resposta, o presidiário estala os nós dos dedos com um sorriso de escárnio, aceitando o desafio. "Então se prepare", ele avisa. Ele avança, rugindo enquanto desfere um soco massivo, prometendo mostrar seu verdadeiro poder total. Kairu se mantém firme, jurando que, desta vez, não irá desviar. Enquanto o punho se aproxima, ele se prepara para o impacto, gritando sua intenção de bloqueá-lo. O golpe acerta, e o presidiário mostra os dentes em um sorriso selvagem, provocando o velhote. Mas Kairu permanece firme, tendo bloqueado o soco com sucesso. "Moleza", ele diz entre dentes. Ele percebe que em seu próprio mundo, a pura diferença de tamanho o teria arremessado longe. Isso confirma, este mundo opera sob um conjunto diferente de regras. O presidiário, enfurecido por seu ataque ter sido parado, ameaça quebrar os braços magros de Kairu. Kairu permanece calmo, entendendo que, se sua teoria estiver correta, o conjunto de regras único deste mundo será o fator decisivo. Ele entendeu agora. A principal diferença neste mundo não era o ataque, mas a defesa. Bloquear era muito mais eficaz aqui do que em um combate real. Ele se lembrou de uma conversa com Nazuna, tentando explicar o conceito. A guarda de um defensor não podia ser quebrada pelos lados, e era exatamente por isso que o ataque furioso do presidiário havia falhado. Mas se a defesa era tão absoluta, ele raciocinou, toda a luta não se transformaria em um impasse? A frustração do próprio presidiário ecoava seus pensamentos, incapaz de compreender por que seus ataques eram inúteis. A resposta veio a ele em um instante. Se o bloqueio era a defesa suprema, então o contra-ataque era um movimento que o contornava completamente. Neste mundo, todo combatente possuía um movimento de arremesso. Com uma súbita mudança de equilíbrio, ele ergueu o presidiário, muito maior, sobre seus ombros, preparando-se para arremessá-lo ao chão. Ele arremessou seu oponente no chão de pedra com uma força tremenda. O presidiário gritou de dor ao atingir o solo. Observando de lado, o capitão da guarda elfo ficou atônito, reconhecendo a técnica como algo de um lutador de elite. Enquanto o presidiário jazia atordoado no pavimento rachado, Kairu olhou para ele, sua teoria confirmada. Não havia mais dúvida. Este mundo era exatamente como a coisa que ele mais amava. Era o sonho que ele nunca conseguiu realizar, a paixão que ele abandonou por um motivo tolo. As memórias voltaram com tudo, ele se afastando de um fliperama, deixando seu passado para trás, apenas para se ver atraído de volta pelo brilho da tela. As peças se encaixaram com uma onda de emoção. Este mundo funcionava exatamente com as mesmas regras de um jogo de luta. Seu oponente se levantou com dificuldade, enfurecido. Ele rosnou para Kairu, dizendo para não ficar convencido só porque acertou um arremesso, recusando-se a acreditar que um macaco amarelo velho como ele pudesse vencer. Kairu calmamente ajeitou o paletó, concordando com o ponto do presidiário. Em seu mundo antigo, ele admitiu, um homem sem poder como ele nunca teria tido uma chance, não importava o quão desprezível fosse seu oponente. Ele cerrou o punho, com a voz firme.
Mas neste mundo, fatores como idade, gênero, status e até nacionalidade eram totalmente irrelevantes. Seus olhos brilharam com um fogo recém-descoberto. Aqui, quem vence é quem toma a decisão certa na hora certa. Um sorriso largo, quase maníaco, espalhou-se por seu rosto enquanto ele batia o pé, sentindo uma incrível sensação de sorte. Ele era verdadeiramente sortudo. Ele continua seu ataque, golpeando o presidiário caído. O homem maior rosna que não sente culpa por esmagar novatos, usando rasteiras e golpes rápidos para desgastá-los, e que despreza ter sido pareado com uma escória como aquela. Ele aproveita a vantagem, confirmando o acerto e iniciando um combo completo. Ele se lembra da estratégia dos jogos de luta, aplicar pressão quando o oponente está no chão, nunca o deixando se recuperar. Com um soco final e brutal, ele ruge para que o presidiário se lembre que escórias como ele também fazem parte do jogo deste mundo. O combo completo acerta em cheio, estilhaçando o rosto de seu oponente. O presidiário desaba, completamente nocauteado. Enquanto a multidão explode em aplausos, celebrando a vitória do velho, Kairu ergue os braços em triunfo, gritando que este novo mundo é incrível. Sua celebração é interrompida quando o capitão da guarda élfica se aproxima por trás, perguntando seu nome. Virando-se, Kairu se apresenta. O capitão, apresentando-se como lutador Kairi, dá-lhe as boas-vindas formalmente. Enquanto apertam as mãos, Kairu reflete. Ele pensava que sua vida tinha acabado, mas agora, em um mundo que opera sob as regras da coisa que ele mais amava, ele percebe que ela apenas começou. Agora com as mãos amarradas, ele é escoltado por Kairi e outros guardas élficos. Uma determinação feroz queima em seus olhos enquanto ele faz um voto silencioso. Ele se tornará o mais forte neste mundo de jogo de luta. Atrás deles, o presidiário brutalizado jaz inconsciente no chão. O grupo se afasta, deixando a carnificina para trás, avançando neste novo mundo incrível e terrível. O destino deles é uma cidade extensa e fortificada, dominada por um grande castelo no topo da colina central. Eles o conduzem pelas ruas movimentadas da Cidade Baixa, em direção à estrutura imponente no coração da cidade. Ele e os outros recém-chegados são conduzidos a uma grande sala do trono. Diante deles, uma figura imponente em armadura completa e ornamentada se posta, enquanto uma voz ecoa, dando as boas-vindas aos recém-chegados do outro mundo. A voz pertence a uma mulher sentada no trono, que se apresenta como Kilegual Chaos, rei do reino de Bizion. Com um sorriso de dentes afiados, ela estabelece a lei de sua terra, a força é a justiça, e os fracos não possuem direito algum. Ele processa essa declaração severa não com medo, mas com um sorriso confiante. O conceito de a força é a justiça soa familiar, lembrando da hierarquia implacável dos antigos fliperamas. A regra deste novo mundo é uma que ele pode aceitar. Para ilustrar seu ponto, Kilegual Chaos gesticula em direção a uma área não vista do salão. Ela ordena que olhem, que testemunhem o destino que aguarda os fracos em seu reino. Enquanto um homem ao lado de Kairu arfa de horror com a visão, a expressão do próprio Kairu endurece. A voz da rainha ecoa seus pensamentos, explicando que neste mundo, ou se devora ou se é devorado, simpatia é um sentimento inútil. Um ferro de marcar brilha, pronto para o uso. Seu olhar recai sobre a pessoa sendo apresentada, e sua compostura se desfaz. É Nazuna Shindo, sua antiga colega, agora despida, amarrada e exibida para venda. A ficha cai, a garota de seu passado, aquela que tirou a própria vida, está aqui. Sua mente vacila, questionando desesperadamente que destino cruel a abateu neste novo mundo. Kairu Mitsushima encara a cena horrorizado. Diante dele, amarrada e nua, está Nazuna Shindo. Ele percebe, com choque, que ela também foi reencarnada neste mundo. Sua mente dispara, agir de forma imprudente significa criar inimigos dos soldados que aguardam. Ele se depara com uma escolha dura e agonizante, salvá-la ou abandoná-la. Ele pondera as possibilidades sombrias. Se abandonar, é garantido que ela sofrerá terrivelmente, mas provavelmente não será morta, e ele escapará ileso. Mas se escolher salvá-la e falhar, não será apenas ele a morrer, ela também poderá ser morta. Enquanto ele delibera, um de seus captores, um homem com dentes afiados, se inclina e a provoca para que grite para ele como a mulher do outro mundo da noite anterior. O fraco pedido de ajuda de Nazuna chega a Kairu. Ele observa, sua expressão se endurecendo ao chegar a uma conclusão. A escolha mais inteligente, diz a si mesmo, é abandoná-la. Para o bem dela, é isso que ele fará. Mas seu corpo se move em desafio aos seus pensamentos. Com um rugido furioso de seu desgraçado, Kairu avança, seu punho se chocando contra a mandíbula do capitão da guarda élfica. A força do golpe faz o guarda cambalear para trás. Enquanto os outros guardas observam em silêncio atônito, Kairu exige saber quem eles são, e então volta sua preocupação para Nazuna, perguntando se ela está bem. Ela ergue o olhar, com os olhos arregalados de incredulidade. Gerente Mitsushima, ela sussurra. Ele a encara de volta, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto enquanto se pergunta se é um idiota. Ele havia escolhido abandoná-la para o bem dela, mas ali estava ele. Uma memória dolorosa ressurge, uma imagem dela de antes. Ele já fez isso uma vez, ele se lembra com arrependimento. Ele a abandonou, e isso a matou. Sua determinação se fortalece. Nazuna, chorando de alívio, pergunta se é realmente ele. Ele confirma que sim, explicando que cometer o mesmo erro novamente seria o fim para ele, mesmo como um jogador de jogos de luta. Ele a olha com determinação e promete, não se preocupe. Desta vez, estou fazendo uma escolha diferente. Ele se posta diante dela, uma barreira protetora entre ela e seus captores.
Colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro, ele faz um voto solene. Desta vez, eu não vou te abandonar. De um ponto de observação elevado, a rainha com chifres, Killa Chaos, observa a cena com seu capitão de armadura. O capitão pergunta se devem lidar com o homem, mas sua majestade decide esperar e observar por enquanto. Abaixo, Nazuna só consegue sussurrar o nome de Kairu, seus olhos cheios de uma esperança frágil. Ele avaliou a situação freneticamente. Aquele era um mundo de jogo de luta, mas as espadas dos soldados eram letalmente reais, golpes de morte instantânea que poderiam facilmente acabar com eles. Cercado por 2 guardas-elfos, ele tentava desesperadamente descobrir como proteger Nazuna. A percepção se solidificou em sua mente, este mundo seguia as regras de um jogo de luta. Se um soldado desembainhasse a espada, seria o fim. Sob essas condições, ele tinha que escolher a melhor tática possível. Sem hesitar, ele avançou, agachando-se e desferindo uma rasteira. O chute poderoso atingiu a canela do guarda, desequilibrando-o completamente. Ele continuou o ataque, virando-se imediatamente para aplicar a mesma rasteira no segundo guarda, e em seguida atingindo o primeiro novamente enquanto este tentava se reerguer. O guarda grunhiu, caindo sobre um joelho. A mente de Kairu trabalhava rápido, lembrando-se dos fundamentos dos jogos de luta. A rasteira era um clássico, uma maneira fácil de derrubar um oponente. E o mais importante, um jogador derrubado geralmente não pode contra-atacar até se levantar. Ele percebeu que poderia vencer sem lhes dar chance de revidar. Contra oponentes que não sabiam se defender, ele poderia mantê-los imobilizados com rasteiras repetidas. Uma lembrança surgiu dele, ainda menino, assistindo a um jogo com um amigo e comentando sobre como aquele era um golpe baixo e eficaz. A plateia, as outras pessoas invocadas assistiam maravilhadas. Uma jovem de uniforme escolar achou incrível, enquanto um grupo de homens o incentivava. De seu trono, a rainha Killa Chaos observava com um leve sorriso divertido. Sua aposta tinha funcionado. Os soldados comuns observavam, completamente surpresos com o que eram, para ele, apenas movimentos básicos de jogos de luta. Isso confirmou sua suspeita, eles eram piores que iniciantes. Ele sabia que podia vencer, mas, no momento em que a confiança crescia dentro dele, uma força invisível o atingiu na lateral. Uma onda de choque, originada de onde o imponente capitão de armadura estava, o arremessou pelos ares. O capitão nem sequer havia se movido. A figura de armadura permanecia imóvel, com a mão levemente estendida. O ataque devastador fora liberado com um gesto simples, quase desdenhoso. O ataque da figura de armadura explode em uma rajada de energia sombria, arremessando Kairu para trás. A força do golpe o põe de joelhos, mas uma clareza repentina o atinge. Ele entende agora, este é um mundo de jogo de luta, e a existência de um oponente como o capitão não é uma anomalia, mas uma regra. Ele analisa rapidamente a situação, categorizando as habilidades do capitão. O capitão é um personagem de projétil, um tipo conhecido por usar ataques de longa distância como o Hadouken dos jogos de luta de seu mundo. Sua mente volta a uma lenda de seu próprio tempo, Daigo Mehara, o melhor jogador de jogos de luta do mundo, que também era um mestre de personagens de projétil. Ele continua a ponderar sobre o arquétipo. Personagens de projétil incorporam os fundamentos dos jogos de luta, mas exigem tempo e aprendizado significativos para serem dominados. Ele se pergunta se este capitão já é um lutador de alto nível ou se ainda está desenvolvendo suas habilidades. Ele cerra o punho, percebendo que, de qualquer forma, está em enorme desvantagem. O problema mais urgente é que ele ainda nem conhece seus próprios pontos fortes. A percepção clarifica os arquétipos fundamentais em sua mente, o Zoner, o Grappler e o Rudon. Naquele momento, ele identifica seu próprio estilo. Ele é um personagem de Rudon. Seus pensamentos se tornam sombrios enquanto ele se pergunta se sequer possui um golpe especial e se o ataque do capitão foi um de muitos. Enquanto isso, de seu trono, Killa Chaos expressa sua decepção, afirmando que tinha grandes esperanças para Kyle. Quando ele começa a se virar, a voz de Killa Chaos corta o silêncio. Ela o chama para esperar e, em seguida, pergunta o nome do forasteiro. Ele para e responde, Mitsushima Kairu. Um sorriso largo e de dentes afiados se espalha pelo rosto de Killa. Ela declara que gosta de homens fortes e que ele parece ser realmente muito forte. Perto dali, Kyle só pode ficar parado e ouvir. Ela ordena a uma figura encapuzada, o capitão Rikudu, que permita a passagem do homem. Voltando sua atenção para o guarda-elfo, ela expressa suas altas expectativas por Kyle, incentivando-o a se esforçar para se tornar o lutador representante da nação. Kyle, suando, só consegue gaguejar em concordância. Acreditando que o pesadelo acabou, Kairu se vira para sua colega amarrada, dizendo a Shindou-san que é hora de ir. Ela sussurra uma prece de agradecimento, aliviada por terem sido poupados, mas a partida deles é interrompida pela voz da rainha. Com a mão nos lábios, ela pergunta baixinho a Kyle o que ele pensa que está fazendo. Seu olhar volta para Kairu. Ela esclarece que nunca disse que deixaria a mulher ir e explica seu apreço por pessoas fortes, motivo pelo qual perdoou a impertinência anterior dele. Sua expressão endurece ao olhar para Nazuna, julgando-a fraca. Com um sorriso de dentes afiados, ela declara seu ódio intenso por fracos. Ao seu comando tácito, Kyle e outro guarda avançam para agarrar Nazuna mais uma vez, anunciando a intenção de continuar a punição. Kairu se lança à frente, gritando para que não a toquem. Ele é parado bruscamente pelo aço frio de uma espada pressionada contra seu pescoço. Kyle, que sacou sua arma num instante, avisa o rapaz de outro mundo para não ser convencido. Kairu rende os dentes, percebendo que foi lento demais. Enquanto isso, o outro guarda aproxima um ferro de marcar em brasa da pele de Nazuna.
A voz de Kyle ecoa, ordenando que a mulher grite direito desta vez. Enquanto o ferro se aproxima, ela solta um pedido desesperado de ajuda. Mantido sob a mira da espada, Kairu percebe com um horror crescente que está prestes a perdê-la de novo. Recusando-se a aceitar esse destino, ele abre os braços e grita diretamente para o trono. Ele chama por sua majestade, proclamando que tem uma proposta. Ele se dirigiu diretamente à rainha, lembrando-a de suas próprias palavras, que ela odeia os fracos e ama os fortes. Killa Chaos, com um sorriso brincalhão, porém ameaçador, simplesmente ordenou que ele dissesse o que pensava. Inclinando-se para frente com uma intensidade desesperada, ele então fez uma pergunta, sua voz crua de emoção. Ela não gostaria de testemunhar o exato momento em que os fracos se transformam em fortes. Seu olhar se voltou para a acorrentada e vulnerável Nazuna. Ele fez seu apelo específico, pedindo apenas uma semana para transformá-la em uma guerreira ainda mais forte que o capitão. A rainha riu na cara dele, zombando da ideia. Ela declarou que o capitão Rikudu era o melhor lutador da nação, considerando seu objetivo impossível, e então o pressionou sobre as consequências do fracasso. Kairu, cerrando o punho, insistiu que estava confiante, precisando apenas do tempo que pediu. Ele então declarou sua aposta com uma finalidade arrepiante. Se falhasse, viveria o resto de sua vida como escravo pessoal dela. A declaração chocou Nazuna. Killa, no entanto, caiu na gargalhada, questionando se sua confiança era uma fachada para alguma perversão estranha. Até mesmo Kyle, o capitão da guarda, comentou sobre o quão bizarro Kairu era. Sua risada diminuiu, substituída por um olhar de interesse genuíno e predatório. Ela admitiu que a proposta era intrigante e que, se ele pudesse realmente realizar tal feito, ela adoraria testemunhar. Uma onda de alívio o invadiu. Ele agradeceu profusamente à rainha, perguntando imediatamente se isso significava que Nazuna seria libertada. Internamente, ele reconheceu o quão perto havia chegado do desastre, certo de que tinha feito a escolha certa. Mas Killa Chaos o corrigiu, um sorriso frio brincando em seus lábios. Ela disse a Kyle que ele estava entendendo mal uma coisa crucial. Embora fosse verdade que ela odiava os fracos e amava os fortes, havia outra coisa que ela amava ainda mais. Sua expressão se contorceu em um puro deleite sádico enquanto ela fazia sua confissão horrível. O que ela realmente mais amava era atormentar e humilhar os fracos. A percepção atingiu Kairu com a força de um golpe físico. Enquanto seu rosto se contorcia em descrença, uma voz atrás dele deu uma ordem arrepiante para prosseguir, a lâmina fria de uma espada pousada em seu pescoço. Ele só podia assistir, seus próprios gritos de raiva e desespero ecoando os lamentos de agonia de Nazuna. Enquanto a punição brutal continuava, uma memória fugaz de um tempo mais simples, de risadas com amigos nos corredores da escola, passou por sua mente, um contraste gritante e cruel com o horror que se desenrolava diante dele. Ele amaldiçoou sua própria impotência, amaldiçoando a situação, amaldiçoando a si mesmo. No chão frio e quadriculado, Nazuna jazia acorrentada e exposta, seu corpo marcado pela provação. A rainha Killa Chaos pairava sobre ela, segurando o ferro de marcar em brasa que havia infligido a ferida. A rainha soltou um suspiro de puro prazer estático. Com um sorriso largo e cheio de presas, ela declarou que o espetáculo tinha sido o melhor de todos. Sua diversão saciada, ela se afastou do trono. Dirigindo-se a Kairu, que agora estava ajoelhado em derrota, ela o dispensou como um pirralho de merda e anunciou que deixaria a limpeza para seus subordinados. Seu desespero se transformou em pura raiva, sem adulteração. Com os dentes cerrados e os olhos ardendo de ódio, ele fez um voto silencioso e venenoso. Ele nunca perdoaria a rainha de Bizion. Mais tarde, sob a luz de duas luas, a cena mudou para um prédio rústico de 2 andares, designado como o dormitório dos lutadores em treinamento. Dentro de um dos quartos espartanos, Nazuna estava inconsciente em uma cama. Kairu ficou ao lado dela por um momento antes de se virar, seu rosto marcado por uma resolução sombria. Ele sabia que isso não podia continuar. Ele se sentou em uma pequena escrivaninha de madeira, decidido. Ele almejaria se tornar o mais forte neste mundo de jogo de luta, mas, ao encarar o papel em branco à sua frente, ele percebeu que esse objetivo simples não era o suficiente. Para protegê-la de ser ferida novamente, ele precisava encontrar o caminho mais rápido para se tornar o mais forte. Para isso, ele tinha que entender seus inimigos, e tão importante quanto, conhecer suas próprias habilidades. Com uma pena na mão, ele começou a escrever. Ele começou seu trabalho imediatamente, intitulando um novo caderno com letras nítidas e claras, Novo Caderno de Estratégia. Enquanto escrevia os primeiros caracteres para estratégia, ele decidiu que este caderno seria sua tábua de salvação. Com a identidade do inimigo ainda um mistério, ele entendeu que seu treinamento e planos deveriam ser mantidos em completo segredo. Ele trabalhava diligentemente no silêncio de seu quarto simples, o som de sua caneta o único ruído até que uma batida repentina ecoou de sua porta. O som inesperado o assustou, e ele se virou, imaginando quem poderia estar visitando tão tarde. Do outro lado da porta, uma voz falou, desculpando-se pela intromissão, mas suplicando que ele era o único em quem podiam confiar. Ao abrir a porta, ele encontrou as 3 jovens da invocação. Elas estavam diante dele com expressões determinadas, fazendo um apelo direto. Precisavam que ele as ensinasse a lutar e a sobreviver neste novo e estranho mundo. 3 jovens de uniforme escolar estão diante de uma construção de madeira, dirigindo-se a um homem na entrada. Uma delas fala pelo grupo, com a voz cheia de desespero, implorando para que ele as ensine a lutar neste mundo desconhecido. Ele as encara, o rosto marcado pelo cansaço, e pergunta por que o escolheram. A garota que falou explica que é porque ele é forte e parece confiável. Ela continua, sua convicção crescendo ao lembrá-lo de sua recente vitória sobre um homem muito maior. Ela recorda sua vanglória de que poderia fortalecer uma garota em apenas uma semana, apresentando isso como prova de sua capacidade. Apesar de seu raciocínio apaixonado, ele recusa sem rodeios.
A garota insiste, questionando por que ele as rejeitaria. Ela argumenta que ele tentou proteger Nazuna com todas as suas forças, o que deve significar que ele é uma pessoa gentil que não consegue simplesmente ignorar os fracos. Ele solta uma risada cínica, sua expressão se contorcendo em um sorriso de escárnio. Ele diz que ela está enganada, declarando-se um homem de coração frio que não se importa com os outros. Suas palavras cruéis provocam outra das garotas, uma com uma mecha branca no cabelo. Ela pergunta, irritada, se ele quer dizer que elas deveriam simplesmente morrer, já que não são especiais. Ela grita que ele deve saber que destino aguarda aqueles que não podem lutar. Ele responde friamente que a única razão pela qual protegeu Nazuna é porque ela é uma pessoa especial para ele. Sua recusa a silencia. A garota com a mecha branca, Kyoko, diz às suas amigas para irem embora, decidindo que ele é como todos os outros homens. Apoiado no batente da porta, ele diz à primeira garota que não sabe o que será delas e que isso não é da sua conta. Enquanto as três garotas se viram e se afastam pelo corredor, uma delas pergunta baixinho se ir embora foi a escolha certa. Ele as observa por um momento antes de fechar a porta com uma batida forte. Ele retorna para o lado da cama de Nazuna. Ela está acordada, olhando para ele de debaixo das cobertas. Ele pergunta em voz baixa se a decepcionou novamente, e então acrescenta com um suspiro que não há o que fazer. Sua expressão se endurece em uma determinação sombria. Ele pensa consigo mesmo que, em um lugar como este, nunca se sabe quem pode se virar contra você. Nazuna questiona a recusa fria dele, apontando que eram apenas garotas e que ensinar alguns truques a elas teria sido inofensivo. Ela então pergunta o que ele considera a coisa mais importante para ficar mais forte neste mundo de jogo de luta. Ela se senta na beirada da cama e oferece seu próprio palpite, sugerindo que poderiam ser atributos físicos como força ou reflexos. Kairo ouve em silêncio, com uma expressão indecifrável. Ele baixa o olhar, um leve sorriso nos lábios, e a corrige com uma única e definitiva palavra, conhecimento. Ele elabora, explicando que neste mundo, uma diferença em conhecimento se traduz diretamente em uma diferença de força. Em um jogo novo, não ter a informação certa é uma desvantagem fatal. Ele avisa que distribuir conhecimento de forma imprudente para estranhos é perigoso. Qualquer um pode se tornar uma ameaça se desenvolver movimentos imprevisíveis ou simplesmente usar técnicas poderosas repetidamente, o que poderia levar a uma derrota total. Ele conclui que jogos de luta são essencialmente batalhas de informação. Entendendo isso, Nazuna pergunta se ela também pode se tornar forte ao obter esse conhecimento. Kairo confirma que sua proposta foi rejeitada pelo rei, mas jura manter sua palavra a ela, não importa quanto tempo leve. Ele se levanta e se vira para encará-la, com a voz cheia de convicção. Ele declara que quer que ela se torne mais forte do que qualquer outra pessoa, acreditando que essa é a única maneira de ele se redimir. O peso da declaração dele a choca. Seus olhos se arregalam enquanto as palavras, mais forte do que qualquer um, ecoam em sua mente. No dia seguinte, no imponente portão de ferro da Arena dos Iniciantes, um anunciante com feições de elfo grita para que todos os novatos se reúnam. Ele gesticula em direção a um grande caixote de madeira, instruindo todos a vestirem o traje de lutador fornecido lá dentro. Entre os novatos reunidos, as três estudantes olham apreensivas. Após serem despojados de seus bens terrenos, os homens invocados recebem túnicas e calças simples. Kairo, agora com as mãos enfaixadas, observa os outros com um olhar de confusão, questionando-se sobre o estranho traje novo. As mulheres, incluindo as três estudantes, são forçadas a vestir trajes igualmente bizarros e reveladores. Elas reagem com choque e vergonha, tentando se cobrir enquanto uma delas grita em protesto. Enquanto murmúrios se espalham pela multidão, um guarda-elfo de túnica brada por silêncio. Ele anuncia que a vice-capitã explicará agora as regras do portão de ferro, enfatizando que a sobrevivência deles depende de ouvirem com atenção. A expressão de Kairo endurece enquanto ele foca sua atenção. Uma elfa de dentes afiados se adianta, apresentando 2 moedas. Ela declara que cada pessoa receberá 2 dessas moedas de crédito, e que uma moeda representa uma semana de suas vidas. O homem de pele escura calcula rapidamente o significado. Com uma moeda garantindo comida, abrigo e roupas por uma semana, eles estarão desamparados após 2 semanas. Ela confirma a avaliação sombria dele com um sorriso de escárnio. A única maneira de adquirir mais créditos, ela explica, é roubando-os de outros através de duelos. Se 2 guerreiros concordarem em lutar, o vencedor leva um crédito do perdedor. A diretriz é clara, roubar antes que as 2 semanas terminem. À medida que as regras do portão de ferro são assimiladas, Kairo percebe que suas vidas agora valem meros 2 créditos. O pensamento é sombrio, mas um lampejo de reconhecimento cruza seu rosto. Este sistema de altas apostas o faz lembrar de seus velhos tempos. Sua mente volta à sua juventude, à época em que passava o tempo em fliperamas, cercado pelo brilho e pelo barulho das máquinas de jogo. Ele se lembra da emoção de batalhas intermináveis, segurando os 200 ienes que havia economizado ao deixar de comprar bebidas, cada moeda uma chance de provar sua habilidade. Voltando ao presente, Kairo aperta a moeda de crédito. Ele entende que, se este lugar for como os fliperamas, os jogadores habilidosos logo farão sua jogada. Ele precisa ser mais cuidadoso do que nunca, porque a grande diferença é que perder esses créditos significa a morte de verdade. No momento em que essa terrível constatação se assenta, um braço passa por seus ombros. Um homem desleixado com um sorriso predatório se inclina e faz uma proposta. E aí, mano, quer duelar comigo? Ele reconheceu o tipo instantaneamente, caçadores de novatos. O homem desleixado confirmou suas suspeitas, zombando que pessoas como Kairo eram apenas iniciantes, presas fáceis. Ele afirmou que esses caçadores não têm orgulho, seu único objetivo é roubar créditos. Sua mente acelerou.
A única salvação neste mundo, ao contrário dos fliperamas de seu passado, era que os duelos exigiam consentimento mútuo. No entanto, ele sabia que havia uma lacuna enorme, quase intransponível, de habilidade entre aqueles com um pouco de experiência e os verdadeiros novatos. Com esse entendimento, ele calmamente recusou o desafio. Perto dali, Daigo Mehara comentou que foi uma boa decisão, explicando que se um novato não cai em uma provocação barata, a caça aos novatos pode ser evitada. Irritado com o comentário, Kairu virou-se para Daigo e exigiu saber qual era o problema dele. Antes que Daigo pudesse responder, ele simplesmente afirmou que o próximo evento era inevitável. A atenção deles foi atraída para um grupo de homens encurralando 3 estudantes aterrorizadas, que eram claramente alvos principais. Uma das garotas, Kyoko, gritou para que parassem e ficassem longe. Sua afronta foi recebida com um ataque. O homem desleixado que havia desafiado Kairu estendeu a mão e a apalpou, alegando casualmente que sua mão havia escorregado. Kyoko congelou, seu rosto uma máscara de choque e violação. Enquanto Kairu observava, pensou consigo mesmo que ela deveria apenas aguentar, essa era a tática deles. O homem se inclinou, sussurrando que se ela tivesse um problema, deveria duelar com ele. Ao ouvir sua amiga Kako gritar seu nome, o medo de Kyoko se transformou em fúria enquanto ela encarava seu algoz. A expressão presunçosa do homem vacilou ao ver a mudança em seus olhos. Com fria determinação, Kyoko ergueu uma de suas 2 moedas de crédito e, com a voz firme, aceitou o desafio dele. Eu vou duelar com você. Sua aceitação foi recebida com uma risada alegre do desafiante. Kairu, no entanto, olhou incrédulo, resmungando para si mesmo. Ele não conseguia entender. Por que ela não conseguiu simplesmente aguentar? Ignorando-o, Kyoko virou-se para sua amiga assustada, Miku, e disse que estava tudo bem. Ela ergueu a mão, mostrando 3 dedos, e começou a explicar, acredite ou não. Ela ficou sozinha, posicionando-se em uma postura de luta enquanto a poeira girava a seus pés. Eu costumava praticar karatê. Seu desafio foi aceito. Algum tempo depois, sob um céu silencioso e indiferente, o resultado do duelo tornou-se brutalmente claro. Ela jazia quebrada contra o chão de pedra fria, seu corpo espancado e machucado. Seus olhos estavam fechados, o rosto inchado, um testamento da violência que ela suportou. Suas pernas, arranhadas e sangrando, estavam abertas de forma inerte. A luta havia acabado. Ela tinha perdido. No chão empoeirado, machucada e exausta, Kyoko jaz derrotada. Com um último suspiro doloroso, ela sussurra a verdade para si mesma. Ela perdeu. Sua mente volta ao seu treinamento. Ela havia praticado karatê, confiante de que poderia lutar até mesmo contra um homem. Sua estratégia era analisar os movimentos do oponente desde o início, mas ele tomou uma atitude completamente inesperada. O homem desgrenhado sorri, mostrando a moeda dela e declarando que vai ficar com ela. Sua tática bizarra é revelada quando ele salta alto no ar. Kyoko olha para cima, assustada, bem no momento em que ele desce com um golpe poderoso e esmagador. Ele continua o ataque implacavelmente, simplesmente pulando e atacando sem parar. Kyoko percebe que essa é sua única estratégia, mas parece não conseguir contra-atacar. Ela decide se defender melhor, mas ele mantém a vantagem, acertando outro golpe certeiro. A pressão constante a deixou completamente indefesa. Enquanto ela jaz derrotada, seu oponente e os companheiros dele se aproximam, declarando que, desse jeito, ela se tornou apenas comida para os homens. Uma tigela e uma colher vazias no chão árido marcam o início de sua nova realidade. Como esperado, a partir daquele dia, seus dias no inferno começaram. Essa nova hierarquia foi rapidamente estabelecida. Os homens que viam as mulheres como fracas começaram a provocá-las cada vez mais abertamente, afirmando seu domínio. A situação era dolorosa. Mas o que era mais doloroso do que qualquer coisa era a constatação de que ninguém veio em seu socorro. Lágrimas de desespero caem dos olhos de Kyoko. Observando à distância, Daigo Mehara recorda seu próprio passado. Ele se lembra de ser zombado por espectadores após perder uma partida, chamado de fracote patético. Ele reflete sobre como sempre odiou esse tipo de gente, aqueles que menosprezavam os perdedores, mesmo sem terem lutado. Ele se senta sozinho em uma máquina de fliperama, lembrando de seu próprio mantra, fique forte por conta própria. Ele pensa na derrota de Kyoko, considerando que, se a tivesse ensinado a lutar, ela não teria perdido para amadores. Mas ele afasta o pensamento. Este mundo é a sobrevivência do mais forte, e não ser morto já é uma bênção. No momento, ele conclui, deve se concentrar apenas em ficar mais forte. O tempo passou, levando ao dia inevitável em que Kyoko perdeu todas as suas moedas. Naquele dia, seu vitorioso, um homem de aparência desleixada, agarrou-a pelos cabelos com um sorriso cruel, exigindo saber o que ela faria agora. Ele a provocou, perguntando se ela queria outra partida ou se uma de suas amigas lutaria por ela. Perto dali, Daigo Mehara observava, perguntando baixinho a Kyoko o que havia de errado. O homem e seus companheiros caíram na gargalhada, zombando da própria ideia de suas amigas e chamando-as de patéticas. Ele então fez uma oferta obscena, sugerindo que poderia compartilhar algumas moedas se ela estivesse disposta a realizar seu desejo. Daigo observou isso, reafirmando sua crença de que, neste mundo, priorizar a si mesmo era a única escolha correta. Suas intenções ficaram claras quando ele a ordenou para seu quarto, prometendo uma gentileza que nunca demonstrou em uma partida. A convicção de Daigo vacilou enquanto observava, perguntando-se se isso também era inevitável e se eles deveriam simplesmente ser gratos por ainda estarem vivos. Antes que Kyoko pudesse ser arrastada, sua amiga loira deu um passo à frente, gritando para o homem esperar e declarando que ela iria para o quarto dele em seu lugar.
Kyoko, horrorizada, insistiu que ela iria, mas sua amiga estava decidida. A mulher loira virou-se para Daigo, explicando que elas nunca abandonariam Kyoko, sua melhor amiga desde a infância. Era frustrante, ela admitiu, mas ficaram quietas porque sabiam que não podiam vencer. Ainda assim, fariam qualquer coisa se isso significasse ajudá-la. O captor delas explodiu em gargalhadas com a cena. Uma amizade tão comovente, ele zombou, era completamente inútil neste mundo. Suas palavras pairaram no ar, mas Daigo ergueu o olhar, uma semente de dúvida plantada. Ele questionou se aquilo era realmente verdade. Se o vínculo delas era realmente tão forte, talvez pudesse ser uma fonte de crescimento. Ele está perdido em uma memória, um momento de sua juventude. Ele se lembra de uma época em que ele e Kaoru Mitsushima caminhavam juntos, seu próprio rosto enfaixado. Um profundo arrependimento emerge, o pensamento de que se ao menos ele tivesse voltado atrás, se ao menos tivesse recusado uma certa oferta, as coisas poderiam ter sido diferentes. Essa memória é estilhaçada pela realidade presente. O desafiante desleixado agarra tanto Kyoko quanto sua amiga loira, com um sorriso malicioso no rosto ao declarar que vai entreter as duas juntas. Kyoko, apavorada e com o rosto sujo, só consegue sussurrar os nomes de suas outras amigas, Miku e Kako, em desespero. Enquanto o homem se deleita em seu poder, uma voz baixa corta a tensão vinda de trás dele. Daigo Mehara deu um passo à frente. Ele se vira, surpreso, exigindo saber o que o velho quer. Kyoko observa, incrédula. Analisando Daigo, o desafiante o descarta como apenas mais um novato apavorado que acabou de chegar, exibindo sua única moeda como sinal de seu status insignificante. Indiferente à provocação, Daigo faz uma contraproposta. Ele propõe uma luta, prometendo um acordo especial, 2 de suas próprias moedas se o desafiante conseguir vencê-lo. A carranca do desafiante se transforma em um olhar de descrença desdenhosa. Ele acha que Daigo é um idiota, mas aceita prontamente os termos. Com o desafio aceito, ele volta seu olhar para Kyoko. Ele esclarece suas intenções, afirmando que não se trata de salvá-la. Esta é uma escolha pessoal, uma que ele fez puramente para se tornar mais forte. Suas palavras pairam no ar enquanto a cena muda para um portão enorme e gradeado, a entrada de uma arena. Lá dentro, os dois combatentes se encaram em um pátio empoeirado. Uma multidão de outros cativos do sexo masculino observa de um lado, enquanto do outro, Kyoko e suas 2 amigas, agora vestidas com trajes reveladores, aguardam como prêmio do vencedor. A luta está prestes a começar, mas Daigo permanece calmo, analítico. Ele começa a expor sua avaliação do oponente, explicando que caçadores de novatos contam com 3 ataques básicos. O primeiro, ele observa, é o arremesso, um ataque projetado para romper a guarda. Ele continua sua análise, identificando o segundo movimento previsível, o chute rasteiro, usado para restringir o movimento de um oponente. Ele permanece em posição, pronto para contra-atacar a estratégia simplista que ele já dissecou. Ele identificou o último e previsível movimento de seu oponente, aquele que forma a base de todos os jogos de luta e que mais causa problemas para iniciantes. Era o pulo. Com um grito de lá vou eu, o homem desgrenhado se lançou no ar, diminuindo a distância entre eles. Enquanto o desafiante descia, Daigo conhecia a técnica para contra-atacar. Ataques aéreos devem ser interceptados antes de atingirem o alvo, apenas bloqueá-los concede a vantagem ao oponente. Miku, uma das garotas cativas, gritou alarmada, reconhecendo a tática e alertando sobre sua força, mas ele estava preparado. Daigo respondeu ao ataque aéreo com um uppercut perfeitamente sincronizado, um anti-aéreo. O golpe conectou em cheio, arremessando seu oponente enquanto as mulheres cativas observavam incrédulas. Daigo notou calmamente que as táticas simples de gafanhoto de seu oponente eram inúteis contra alguém que entendia o contra-ataque. O desafiante, agora no ar indefeso, gritou furiosamente para ele não ficar convencido. A força do golpe único foi decisiva. O desafiante desgrenhado caiu no chão de pedra, nocauteado. Com a luta terminada, as 3 jovens se aproximaram dele, expressando sua gratidão. Miku, em particular, estava maravilhada, afirmando que ele havia derrotado o homem em quem ela nem conseguia tocar, e o fez sem levar um único golpe. Ignorando os agradecimentos por um momento, Daigo declarou que pegaria a moeda de seu oponente como prêmio. Ele se virou, jogando a pequena moeda na mão. Quem disse que eu ia dar esta moeda para você? Ele perguntou friamente. A expressão de Miku mudou de confusão para uma súbita compreensão enquanto o observava. Ele fez uma pausa, segurando a moeda entre o polegar e o indicador. É o que eu gostaria de dizer, ele continuou, suavizando o tom. Mas se você realizar o meu desejo, eu lhe darei esta moeda. As 3 mulheres recuaram desconfiadas, temendo que suas intenções pudessem ser tão vis quanto as do homem que ele acabará de derrotar. Seu desejo, senhor? Miku perguntou hesitantemente, enquanto ele estava parado diante delas. Ele olhou diretamente para Miku, com um leve sorriso no rosto, e declarou sua condição de forma clara. Eu quero que você seja minha parceira de treino. Ele explica seu raciocínio para as jovens atonitas. Ver o laço delas o fez lembrar de um homem que buscava um rival para alcançar a verdadeira força. Ele observa que, embora antes acreditasse que se tornar forte era um caminho solitário, o cenário profissional moderno mudou. Os melhores jogadores agora contratam treinadores em tempo integral para compartilhar conhecimento, alcançando ótimos resultados. É por isso que ele precisa de uma parceira de treino. Ele conclui com uma intensidade silenciosa, afirmando que, se alguém realmente quer se tornar forte, precisará de companheiros em quem possa confiar. Ela processa as palavras dele, chocada por ele a considerar uma companheira de confiança. Ele a avisa que, do jeito que está, ela não está pronta, e que ele será rigoroso e a treinará arduamente por um tempo.
Sem hesitar, seus olhos se enchem de determinação enquanto ela aceita, gritando que aceita o desafio e o chamando de professor. Enquanto isso, nos aposentos internos do castelo de Bizion, Killa Chaos reflete em voz alta. Ela fala sobre fighting gamers, indivíduos especiais que podem demonstrar suas habilidades imediatamente, e se pergunta se tal pessoa existe no grupo atual de reencarnados. Ela se dirige a seu pai, o antigo rei de Bizion, Alex Chaos, que está sentado pensativamente em seu trono. Ele responde que talvez haja um homem chamado Kyle que demonstra potencial. Ela questiona a avaliação dele, perguntando se há apenas um. Ela o lembra que abdicou do trono como uma indulgência ao egoísmo dele e que agora é sua responsabilidade escolher um representante para a nação. Ela acrescenta com confiança que não há necessidade de se preocupar, pois eles ainda têm seu lutador mais forte, o Capitão Rikudu. Ele adverte contra tal excesso de confiança, avisando que isso pode ser perigoso. Ele então revela uma informação crucial: a grande nação ocidental de Monteiro não reencarnou, mas sim invocou com sucesso um fighting gamer. Ele continua, entregando a informação final e crucial enquanto Killa escuta atentamente. Este indivíduo invocado, ele explica, se autodenomina um dos 5 deuses dos jogos de luta.